mensagem de hoje, que tem por base a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 até o 11. E destacamos o versículo 4, que diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. O tema de hoje é: o Espírito Santo planeja o trabalho da igreja. Se alguém vai começar um trabalho novo, quem sabe uma fábrica, uma empresa, um supermercado ou coisa semelhante, ele, além de ter o dinheiro ou o patrimônio que ele precisa, ele vai precisar de pessoas para trabalhar. Então ele vai ter que fazer basicamente duas contas. Uma, quantas pessoas ele vai precisar. E a segunda é, quais as capacidades que as pessoas precisam ter para trabalhar para a sua empresa. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo aos Coríntios que Deus, quem sabe, faz algo bem parecido. O Espírito Santo está à frente da sua Santa Igreja, da Igreja de Jesus Cristo. E para que a igreja funcione, ela precisa de trabalhadores. Deus derrama todo o seu capital, o seu reino, tudo o que ele tem sobre a igreja. E a igreja é composta de pessoas. Não podemos pensar aqui de quatro paredes, ou então uma construção, ou um grupinho de pessoas que se organizam em congregação. A igreja que o apóstolo está se referindo, e que é a igreja de Jesus Cristo, é todo o ser humano que acredita que Jesus Cristo é o seu Salvador. Aqueles que já partiram, aqueles que vivem agora e aqueles que ainda vão nascer e vão receber esta fé. E esta igreja, ela precisa de mão de obra humana. Deus está à procura de trabalhadores e não tem uma quantia mínima de trabalhadores ou máxima. Todos aqueles que são chamados para o trabalho. E estes que são chamados para o trabalho do reino de Deus, eles recebem dons, capacidades. Por exemplo, o que é necessário numa igreja cristã? A igreja precisa de alguém que fala a mensagem da salvação. Então, alguém recebeu o dom para isso. A igreja precisa ser organizada melhor e seguir uma certa tradição, mas essa tradição não pode ferir a Bíblia. Ela sempre precisa conferir-se com a palavra do Senhor. E assim, essa tradição, essa organização, essa doutrina que a igreja defende e professa, ela precisa ser organizada. Então tem que ter alguém que administra. A igreja precisa de pessoas que cantam, porque a igreja louva o Senhor também com cânticos. Então, muitas pessoas são vocacionadas para cantar, outros para tocar instrumentos, outros para falar em mídias, outros para isso, para aquilo e para aquilo lá. Existe uma enormidade, nós não temos tempo para falar sobre todos os dons que Deus desperta numa igreja, ou na sua igreja. Mas uma coisa é importante dizer, que se existem uma variedade enorme de dons e que a gente nem consegue contar direito, é um só Espírito que dá esses dons para aqueles trabalhadores da igreja. E esse Espírito, ele tem um planejamento, o planejamento de Deus de como fazer para que a igreja tenha progresso aqui na terra. E não devemos confundir. Progresso de igreja não é progresso em terrenos e construções. O progresso da igreja é
a capacidade de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo Salvador, a capacidade de testemunhar a fé, a capacidade de servir a Deus, a capacidade de levar irmãos afastados para o convívio da graça do Senhor. Então, essa é a grande riqueza, que o Espírito Santo, ele escolhe pessoas com seus dons que ele dá e mantém esses dons e aumenta, melhora esses dons para que a igreja ela ouça a mensagem da salvação. Nós estamos na igreja cristã. Eu como um pastor, você como um congregado, você como um cristão. Nós todos e também, quem sabe, alguns pastores também ouvem estas mensagens. Cada um de nós tem uma função na igreja. O que nós precisamos fazer é não confundir as coisas, não querer fazer o trabalho do outro, mas aquilo ou naquilo que Deus nos chamou, fazer o melhor. Se Deus me deu a capacidade de eu louvar ao Senhor, de servir a Deus, de honrar o Senhor com bom testemunho, e também se me deu a capacidade de ser um bom ofertante, então eu vou fazer aquilo que me cabe. Se Deus me deu outras capacidades, eu também vou fazer e desempenhar a minha função da melhor forma, porque o Espírito Santo, ele está de olho em nós. E ele nos convoca, nos chama para as funções, e nós estamos à disposição do Senhor. Por isso, nós podemos também falar, como o apóstolo falou: eis, ó Senhor, eu estou aqui para fazer a tua santa vontade. Como os profetas falaram: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. O Senhor pode me usar para o bom trabalho da tua santa igreja. E se de tantas coisas nós não podemos fazer, porque estamos com doenças, estamos com dificuldades enormes ou até isolados, nós podemos orar. Orar a Deus pedindo para que a mensagem ela tenha livre curso entre as pessoas, entre as nações. Nós podemos orar por nós mesmos, pelos nossos familiares, por pessoas até distantes, ou pessoas que nós nem conhecemos, ou que conhecemos muito bem e estão afastados do Senhor. Vamos fazer aquilo que nos cabe. E Deus nos escolheu para uma dessas funções. E agora, basta nos pedir ao Senhor Deus que nos abençoe e aumente a nossa capacidade que Ele nos deu para fazer aqui a sua santa vontade. Porque o Espírito Santo quer trabalhar, quer fazer a sua função, aquilo que Ele está proposto a fazer, levar o Evangelho de Jesus Cristo a todos os lugares. E nós fomos escolhidos para esta sublime missão. E nós vamos fazer isso sim, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos aqui à tua disposição para fazer a obra que o Senhor quer que nós façamos. Dê os dons necessários para este trabalho e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.